Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira. Neste vídeo nós iremos tratar de exercícios resolvidos que irá explicar como uma função é solução de uma equação diferencial. Lembrando que este vídeo é complementação do vídeo aula de conteúdo do professor Marcos Paulo. Então, vamos para os exercícios resolvidos. Lembrando que os exercícios são todos extraídos do livro Ziel-Cullen, chamado Equações Diferenciais, volume 1, da editora Pearson. Vamos lá. Na bateria de exercícios 1.1, da questão 11ª em diante, a problemática é o seguinte: verificar se a função dada é solução da equação diferencial também descrita. Então, a gente tem esta função aqui, supõe-se que ela é solução da equação diferencial 2y' mais y igual a zero. Como fazemos para fazer tal verificação? A gente tem duas maneiras. Parte da solução conhecida e substitui na equação diferencial para verificar a identidade. O que seria identidade? Verificar se o resultado do lado esquerdo é igual ao lado direito. Ou simplesmente também sair da solução, manipular as operações na solução, de modo que a gente chegue na equação diferencial. Neste caso, como é uma função relativamente simples, em se tratando de derivação, né? Porque a gente sabe que a derivada de uma exponencial é uma operação relativamente simples. Então vamos, a partir da solução, calcular a primeira derivada, porque a equação diferencial possui a primeira derivada bem aqui. Com isso, a gente vai ter y' igual a meio de e elevado a x sobre 2, certo? Que é derivada do expoente vezes a função exponencial. Então, este vídeo também tem a finalidade de fazer uma revisão sobre derivação, que é bastante importante no curso de equações diferenciais. Então, a gente vai para a equação 2y' mais y igual a zero e a gente vai fazer as devidas substituições. Então, no lugar de y', a gente vai colocar meio de e elevado a x dividido por 2. Fazendo a multiplicação aqui, deste 2 com este meio, vamos ter menos e elevado a menos x sobre 2, certo? Mas vamos deixar para depois isso. Vamos agora para o segundo termo, que no lugar de y vai ser e elevado a menos x sobre 2, que é a solução dada, né? Assim, a gente vai ter a expressão onde os termos se anulam e, com isso, temos que o resultado é igual a zero, exatamente o lado direito da equação. Assim, podemos dizer que y igual a e elevado a menos x sobre 2 é uma solução da equação diferencial. Vamos agora para o exemplo onde a equação diferencial é dada pelo operador diferencial dy dt mais 20y igual a 24. E a solução é y igual a 6/5 menos 6/5 elevado a menos 20t. Bem, vamos partir do mesmo raciocínio. Vamos pegar a solução e derivar. A derivada da constante é zero. A derivada da função exponencial, nesse caso aqui, vai dar menos 20 e elevado a 20t. Multiplicando com 6/5 vai dar 24, certo? 24 é elevado a menos 20t. E assim pegamos a equação diferencial e vamos fazer as devidas substituições. No lugar de dy dt, o y', que é 24 é elevado a menos 20t. No lugar de y, a
solução dada. Então, 20 mais, vezes 6 quintos menos 6 quintos é elevado a menos 20t. Fazendo a distributividade aqui deste 20, com este termo e com este termo, vamos ter, neste caso, 20 vezes 6 quintos dá 24. 20 vezes 6 quintos, neste caso, vai dar menos 24 elevado a menos 20t. Assim, teremos o primeiro termo, 24 elevado a menos 20t, que é este aqui, o mais 24, que é o produto do 20 com 6 quintos, e o menos 24 é elevado a menos 20t, que é o produto de 20 com esta função aqui, certo? Observe novamente que este termo se anula com esse, resultando apenas o valor 24, que é exatamente o resultado da identidade aqui, ok? Assim podemos dizer que y igual a 6 quintos menos 6 quintos de elevado a menos 20t é uma solução da equação diferencial. Agora, neste exemplo, temos agora uma equação diferencial de segunda ordem, né, linear e homogênea. Vamos, então, fazer o mesmo procedimento, que é o mais simples. A gente vai pegar y igual a elevado a 3x cosseno de 2x, que é a solução dita, é a função dita solução da equação, né? O que está complicado neste problema aqui é a derivação só, que vai ser um pouquinho mais extensa que os exercícios anteriores. Então vamos supor não, então vamos resolver. Então, y', primeira derivada, é a derivada do produto. Derivo o primeiro, neste caso, a derivada de elevado a 3x é 3x elevado a 3x. Conservo o segundo, cosseno de 2x, certo? Mais, conservo o primeiro, elevado a 3x, derivo o segundo. A derivada de cosseno de 2x, neste caso, vai ser menos seno de 2x. Então, menos 2 seno de 2x, certo? Porque fica sendo a derivada do arco vezes a derivada do cosseno, que vai, nesse caso é seno de 2x. Este menos vem da derivação do cosseno. Bem, a questão agora é que precisamos derivar mais uma vez, porque aqui consta a derivada de segunda ordem. Derivando novamente esta expressão, vamos fazer primeiro deste primeiro termo, a derivada do produto de novo. Então vamos ter 9 elevado a 3x cosseno de 2x, porque esse 3 passa multiplicando esse 3, vai dar 9. E conserva o cosseno de 2x. Deriva o segundo, neste caso, a derivada a gente já sabe que é 2 cosseno de 2x, com este 3 fica sendo 6. Conserva o e elevado a 3x, seno de 2x. Então aqui já temos a derivada deste primeiro termo aqui, deste primeiro produto. Agora vamos fazer a derivada deste segundo produto, que vai ser, conserva o segundo e deriva o primeiro. Neste caso, o 3 vai multiplicar o 2, vai ficar 6 elevado a 3x, seno de 2x. Agora deriva o segundo e conserva o primeiro. A derivada de seno de 2x vai ser 2 cosseno de 2x. Como já tem esse 2 aqui, fica sendo 4, né? É elevado a 3x cosseno de 2x. Agora a gente vai fazer as devidas operações aqui. Observa que a gente tem 3x cosseno de 2x aqui e 3x cosseno de 2x aqui. 9 menos 4 fica sendo 5, né? E neste caso aqui, menos 6 com este menos 6 vai ficar sendo menos 12. Assim, então, temos que y do L' é 5 elevado a 3x cosseno de 2x menos 12 elevado a 3x seno
de 2x. Vamos agora fazer a devida substituição na equação diferencial. Y duas vamos substituir por esta expressão toda aqui. Já neste segundo termo da equação diferencial aqui, vamos escrever o coeficiente de y' e a derivada de y, que neste caso já calculamos aqui e substituímos aqui, certo? Fazendo as operações aqui, observe que vamos ter 13 elevado a 3x cosseno de 2x para 13y. Agora a gente vai fazer as operações de elevado a 3x cosseno de 2x aqui. Este com este com este vai ficar como 5 menos 18 mais 13. Então 5 mais 13 aqui dá 18, com esse menos 18 vai zerar, certo? Menos 12. Aqui é menos 2, porém está multiplicado com menos 6 aqui. Então vai ficar mais 12. Então este termo corta com este. Assim a gente vai ter toda essa expressão igual a zero, que verifica a identidade aqui da equação diferencial. Bem, por fim, nós vamos fazer um exemplo um pouquinho diferente. Vamos supor que a gente tem y dual mais y igual a tangente de x, certo? Observe que na equação diferencial não há a primeira derivada. Porém, para a gente resolver encontrar a segunda derivada aqui, a gente precisa calcular a primeira. O complicado nesta questão é a solução, que é uma solução de cosseno e log, onde o log tem funções trigonométricas. Então vamos para o desafio. Então a gente vai pegar y igual a menos cosseno de x igual a log de secante mais tangente de x. Calculamos a primeira derivada. Vamos fazer a derivada do produto. A derivada do produto fica como? Menos cosseno, a derivada é seno, que eu derivo o primeiro e conservo o segundo. Então, derivamos o primeiro, conservamos o segundo. Agora, mais, conservo o primeiro, neste caso fica menos cosseno de x, e derivo o segundo. Observa que a derivada do log, se a gente chamar toda essa expressão aqui de u, a derivada do log é o quê? É u' sobre u. Então, essa é a derivada da função logarítmica. Então, observa então, que tem a derivada de secante de x mais tangente de x sobre secante de x sobre tangente de x. Como aqui é uma soma, a gente vai fazer a derivada da secante mais a derivada da tangente. Assim, a derivada da secante é quem? Tangente de x vezes secante de x, e a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então, mais um exercíciozinho para a gente relembrar derivações trigonométricas, certo? Observa o seguinte detalhe, eu posso colocar a secante aqui em evidência. Se eu colocar a secante em evidência, neste numerador vai restar apenas tangente de x mais secante de x, que é o mesmo que está no denominador, certo? Então, coloquei em evidência a secante, e aqui a gente tem tangente de x mais secante de x. Neste caso, esta razão vai dar 1. Lembrando que a secante de x é 1 sobre cosseno. Isso aqui é 1 sobre cosseno. Assim eu posso cortar esse com esse. Então, toda esta expressão aqui vai ser menos 1. Então,
obtemos então a primeira derivada. Com a primeira derivada calculada, vamos para a segunda derivada, que vai ser quem? A derivada do produto novamente. Derivada do seno, que é cosseno, vezes o segundo termo aqui, que é o log. Derivada de menos 1 é zero. Agora vamos fazer conserva o seno e a derivada do log. A derivada do log nós já fizemos aqui, olha. É isso aqui, ó. Observa que essa é a derivada desta expressão aqui. Essa é a nossa y', certo? Observa que este cara cortou com esse, então a derivada de log secante de x mais tangente de x é somente secante de x. Então é o que a gente vai fazer. Seno vezes a derivada do log, aqui, neperiano, que é secante de x. Ora, mais seno vezes secante, lembrando novamente que secante é 1 sobre cosseno, seno sobre cosseno é o quê? É tangente. Então a gente tem cosseno de x, log de secante de x mais tangente de x, mais tangente dx. De posse desta informação aqui, vamos fazer a devida substituição aqui. Então, a gente tem y duas linhas mais y igual a tangente de x. Vamos substituir do lado esquerdo para chegar no lado direito. Então, a gente tem cosseno de x, log de secante de x mais tangente de x, mais tangente de x, que é a derivada de segunda ordem que a gente calculou agora há pouco. Agora a gente vai substituir y pela solução dada, que é menos cosseno de x log de secante de x mais tangente de x. Observe que este termo se anula com esse, então obtemos apenas a tangente de x. Assim eu posso dizer que esta expressão aqui é solução da equação diferencial. Sim, agora a gente vai para nosso último exercício deste vídeo. Então vamos supor que eu tenho uma função x aqui em função do termo independente t. E a solução ela não é dada de forma explícita, mas sim de forma implícita, que é esta expressão aqui. Há duas maneiras de fazer isso aqui. Ou a gente parte da solução e chega nesta expressão, ou a gente tenta isolar o x em função de t e substitui aqui. Vamos fazer a primeira estratégia, que é, a partir da solução, chegar na equação diferencial. Então, se eu tenho o log natural de 2x menos 1 sobre x menos 1 igual a t, eu posso dizer, então, por propriedade de logaritmo, que log de 2x menos 1 menos log de x menos 1 igual a t. Certo? Neste caso aqui, a gente vai utilizar a regra da cadeia. Ok? Deriva o log em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Assim, a gente tem 2 sobre 2x menos 1, que é a derivada do log em relação a x, vezes a derivada de 2x menos 1. Como eu não sei o valor do x, eu vou colocar dx dt. Faço o mesmo para este termo aqui. Então, a derivada de x menos 1 vai ser 1 sobre x menos 1, vezes a derivada de x em relação a t. A derivada de t vai ficar sendo 1. Coloco o dx dt em evidência. Temos, então, a seguinte expressão. 2 sobre 2x menos 1 menos 1 sobre x menos 1 vezes dx dt igual a zero. Observe que estamos chegando bem próximo da expressão dada como equação diferencial. Vamos desenvolver esta subtração aqui de frações.
Temos então 2x menos 2 aqui, menos 2x mais 1 aqui. E o denominador vai ficar sendo o MMC de 2x menos 1 e x menos 1, que nada mais é que o produto, certo? Observe o seguinte detalhe. Este cara corta com este e menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, do lado esquerdo, a gente vai ter menos dx dt. E esta expressão eu vou jogar para cá, para o lado direito. Multiplicar com 1. Assim, a gente vai ter este resultado aqui. A única coisa que está faltando para se tornar este resultado aqui é multiplicar ambos os lados por menos 1. Se eu multiplicar ambos os lados por menos 1, esse lado fica positivo. E se tem menos aqui, basta eu inserir este menos em alguma das duas expressões. Se eu inserir esse menos aqui, vai inverter a posição do 2x menos 1 e vai ficar 1 menos 2x, certo? E aí, então, esta expressão é equivalente a esta, certo? Então, posso dizer que ln de 2x menos 1 sobre x menos 1 igual a t é uma solução implícita da equação diferencial dada. Só que devemos tomar o devido cuidado, porque no caso do log tem aquela questão das restrições, condição de existência, né? Para saber aonde essa solução ela é válida. Então, vamos de novo a partir da solução dada como equação, como a gente viu aqui, a gente vai fazer o seguinte detalhe, a gente vai tirar o log. Para tirar o log, a gente passa para o outro lado como expoente. Assim, então, a gente tem 2x menos 1 sobre x menos 1 igual a e elevado a t. Certo? Passa o x menos 1 multiplicando e elevado a t, vamos ter a seguinte expressão. Aqui faltou um x aqui, né? Desculpa, tá certo mesmo. Então, 2x menos 1 multiplicando com e elevado a t, x elevado a t menos e elevado a t. Ok? Eu vou colocar este cara para o lado esquerdo e este vai para o lado direito. Assim a gente vai ter 2x menos x elevado a t igual a 1 menos e elevado a t. Colocando o x em evidência, vamos ter menos. Eu coloquei também um menos x em evidência para tornar o e elevado a t positivo, porque aqui ele está negativo e aqui ele está negativo, certo? Então, e elevado a t menos 2 do lado esquerdo e do lado direito coloco também o menos em evidência para tornar o e elevado a t positivo aqui. Aí esse menos com menos, a expressão fica sendo então x igual a e elevado a t menos 1 sobre e elevado a t menos 2. Então observa que eu poderia daqui calcular a derivada e substituir aqui para chegar nessa expressão. Veja que isso aqui é um pouquinho mais complicado, né? Então por isso que a gente fez o procedimento de saindo da equação da solução, chegar na equação diferencial e não o processo de isolar, que às vezes nem é possível. Neste caso foi possível, mas às vezes nem é possível, porque a solução, quando ela é transcendental desse caso aqui, às vezes isso não é possível ocorrer, certo? E quando ocorre, como a gente fez aqui, não vai ser simples a manipulação algébrica para chegar na equação diferencial. Voltando aqui à nossa análise, observa o seguinte detalhe, que o e elevado a t menos 2 precisa ser diferente de zero. Então, o t precisa ser diferente de log natural de 2. Ou seja, esta solução aqui, x igual a e elevado a t menos 1 sobre e elevado a t menos 2, possui uma assíntota no número real ln de 2. Assim, esta solução só é válida no domínio para menos infinito até ln de 2 e de ln de 2 aberto até
mais infinito. Certo? Bem, espero que vocês tenham gostado das resoluções dos exercícios. Bons estudos!